Boa noite, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso ano bíblico. E hoje a gente vai ler, dia 18 de agosto, Jó 14 ao 15, João 21, de 1 a 25, e o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 85, mais uma vez à beira-mar. A irmã Áurea vai orar para nós, por favor? Soberano Deus e Pai, que estás nos céus, por favor, Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras, que vamos dar início à leitura neste momento. Abençoe cada representante familiar que está aqui presente no grupo, Senhor. Fique conosco, nos conceda uma excelente leitura e um aprendizado maior ainda. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Jó, capítulo 14, a irmã Áurea vai ler. Certo. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e fazes estar em juízo comigo? 4. Quem dá imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. 6. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que como o jornaleiro tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore, pois o nécio, o mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? 11. Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. 13. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. 14. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de Deus, terias saudades da obra de tuas mãos. 16. E até contarias os meus passos, e não
levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encontrado as minhas iniquidades. 18. Como o monte que se aboroa e se desfaz, ro- e a rocha que se remove do seu lugar. Como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. 20. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele o não sabe. São humilhados e ele o não percebe. 22. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Elifaz acusa a Jó de impiedade. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus, e diminuís a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra mim. És tu, porventura, o próprio homem que nasceu? Ou fosse formado antes dos outeiros? 8. Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suas palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? 15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Ele mostra o justo castigo dos perversos. 17. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. 20. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. 22. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. 26. Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. 28. Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a fazerem montões de ruínas. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa,
esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Irmão Everton vai ler João 21, versículos 1 a 25. Certo, irmão? Certo. João 21, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. 2. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. 3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. 5. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. 6. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes, e havia também pão. 10. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. 12. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Pedro é interrogado. 15. Depois de terem comido, perguntou-se Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito:
pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. 18. Em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus. E perguntara: Senhor, quem é o traidor? 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? 22. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O testemunho de João, 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Amém. Capítulo 85 do Desejar de Todas as Nações, a irmã Áurea vai ler? Vou começar. Mais uma vez, à beira-mar. Jesus indicara aos discípulos um encontro na Galileia e logo depois da semana da Páscoa, para ali dirigiram os passos. Sua ausência de Jerusalém durante a festa seria interpretada como desafeto e heresia, de modo que ficaram até o fim. Acabada que foi, porém, voltaram-se alegremente para a sua terra, ao encontro do Salvador. Segundo as instruções dele recebidas, 7 dos discípulos iam em grupo, trajavam as humildes vestes de pescador. Eram pobres em bens do mundo, mas ricos no conhecimento e observância da verdade, o que à vista do céu os colocava na mais alta posição como mestres. Não haviam estudado nas escolas dos profetas, mas por 3 anos foram instruídos pelo maior educador que o mundo já conheceu. Sob suas instruções, se tornaram elevados, inteligentes, enobrecidos, instrumentos mediante os quais os homens poderiam ser
conduzidos ao conhecimento da verdade. Grande parte do tempo do ministério de Cristo fora passado próximo ao mar da Galileia. Ao se reunirem os discípulos num lugar onde parecia que não haviam de ser perturbados, acharam-se rodeados de recordações de Jesus e de suas poderosas obras. Nesse mar, quando o coração deles estavam cheios de terror e a terríveis tempestades os precipitava para a destruição, caminhara Jesus por cima das ondas, a fim de os livrar. Ali fora a tempestade acalmada, a sua voz. Ao alcance da vista estava a praia em que de 10.000 pessoas foram alimentadas com alguns pães e uns peixinhos. Não muito distante estava Cafarnaum, testemunha de tantos milagres, e ao espraiarem os discípulos o olhar por todo esse cenário, enchia-lhes a mente de palavras e atos do Salvador. A tarde estava agradável e Pedro, que ainda sentia muito de seu antigo amor por barcos e pesca, propôs que os fizessem ao mar e atirassem as redes. Vou continuar, irmã. Todos se prontificaram a seguir-lhes o exemplo. Estavam necessitados de alimento e de roupa, o que seria suprido com o resultado de uma bem-sucedida noite de pesca. Assim se afastaram nos botes, mas nada apanharam. Toda noite labutaram, mas sem resultado. Durante fatigantes horas, falaram sobre o Senhor ausente e relembraram os admiráveis acontecimentos que presenciaram em seu ministério à beira-mar. Interrogaram-se quanto ao próprio futuro e se entristeceram ante as perspectivas. Todo esse tempo, um solitário observador na praia os acompanhava com a vista, ao passo que ele próprio se achava invisível. Por fim, raiou a manhã. O barco estava apenas a pouca distância da terra, e os discípulos viram de pé na praia um estranho que os abordou com a pergunta: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Quando responderam não, ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. João reconheceu o estranho e exclamou para Pedro: É o Senhor. Pedro ficou tão arrebatado, tão alegre, que em sua ansiedade se lançou à água e dentro em pouco se encontrou ao lado do mestre. Os outros discípulos vieram do bote puxando a rede com os peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Estavam demasiado surpresos para perguntar de onde viera o fogo e a comida. Disse-lhe Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhaste. Pedro correu para a rede que ele lançara e ajudou os irmãos a arrastá-la para a praia. Depois de tudo pronto, Jesus convidou os discípulos para comer. Partiu o alimento e o dividiu entre eles, sendo conhecido e reconhecido por todos os 7. O milagre feito na encosta da montanha para alimentar os 5.000 acudiu-lhes à memória, mas estavam tomados de misterioso respeito e em silêncio contemplavam o Salvador ressuscitado. Recordava vividamente a cena junto ao mar, quando Jesus lhes ordenara que o seguissem.
Lembraram-se de como, ao seu mando, se haviam feito ao mar alto e lançado a rede, e a pesca fora tão abundante que a enchera a ponto de romper. Então Jesus os convidara a deixar os barcos de pesca e lhes prometera torná-los pescadores de homens. Fora para trazer-lhes esta cena à lembrança e aprofundar-lhes a impressão que ele tornara a realizar o milagre. Seu ato era uma renovação da comissão confiada aos discípulos. Isso lhes mostrara que a morte de seu mestre não lhe diminuíra a obrigação para com a obra que lhes designara. Embora houvesse de ser provido de sua companhia, embora houvessem de ser privados de sua companhia em pessoa e dos meios de subsistência provido por sua antiga ocupação, o Salvador ressuscitado cuidaria deles ainda. Enquanto estivessem fazendo sua obra, ele providenciaria quanto às suas necessidades. E Jesus tinha um desígnio em ordenar-lhes que deitassem a rede ao lado direito do barco. Daquele lado estava ele, na praia. Era o lado da fé. Se trabalhassem em ligação com Jesus, combinando-se seu divino poder com o esforço humano deles, não deixariam de ter êxito. Outra lição tinha Cristo a ensinar, a qual dizia respeito especialmente a Pedro. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com sua anterior profissão de lealdade. Ele desonrara Cristo e incorrera na desconfiança dos irmãos. Estes pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles, e ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe fora confiado. Antes de ser chamado a retomar sua obra apostólica, devia dar perante todos eles testemunho de seu arrependimento. Sem isso, seu pecado, embora dele se houvesse arrependido, poderia destituir-lhe a influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe a oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos e, tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxera sobre o Evangelho. Aí se dá uma lição a todos os seguidores de Cristo. O Evangelho não transige com o mal, não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem, em segredo, ser confessados a Deus. Mas o pecado público requer pública confissão. A vergonha do discípulo de Cristo é lançada sobre Cristo. Faz com que Satanás triunfe e tropecem as almas vacilantes. Dando prova de arrependimento, deve o discípulo remover o vitupério, tanto quanto esteja ao seu alcance. Enquanto Cristo e os discípulos comiam junto à beira-mar, perguntou o Salvador a Pedro, referindo-se a seus irmãos: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Pedro declarara: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Agora, porém, ele se deu mais verdadeira estimação. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse. Nenhuma veemente afirmação de que seu amor é maior que o dos irmãos. Não exprime a própria opinião quanto à dedicação que tem. Apela para aquele que lê todos os motivos do coração, a fim de que julgue sua sinceridade. Tu sabes que te amo. E Jesus lhe recomenda: apacenta os meus cordeiros. De novo aplicou Jesus a prova a Pedro, repetindo as palavras anteriores: Simão, filho de Jonas, amas-me? Desta vez não perguntou a Pedro se o amava mais do que seus irmãos. A segunda resposta foi idêntica à primeira, livre de exageros. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Uma vez mais, o Salvador fez a probante pergunta: Simão, filho de Jonas, ama-me a mim? Pedro se entristeceu. Julgou que Cristo duvidasse de seu amor. Sabia que seu Senhor tinha motivo para dele desconfiar. E com dor respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo.
Outra vez, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negara Pedro abertamente o Senhor, e 3 vezes tirou Jesus dele a certeza de seu amor e lealdade, insistindo naquela penetrante pergunta, certa aguda ao seu ferido coração. Jesus revelou perante os discípulos reunidos a profundeza do arrependimento de Pedro e mostrou quão completamente humilhado se achava o discípulo outrora jactancioso. O Ivan continua. Pedro era naturalmente ousado e impulsivo, e Satanás se aproveitara dessas características para o derrotar. Mesmo antes da queda de Pedro, Jesus lhe dissera: Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Chegara então esse tempo, e era evidente a transformação de Pedro. As incisivas, provantes perguntas do Senhor não provocaram réplica ousada, presunçosa, e em virtude de sua humilhação e arrependimento, Pedro estava mais bem preparado do que nunca para agir como pastor junto ao rebanho. A primeira obra que Cristo confiara a Pedro, ao restaurá-lo ao ministério, foi apacentar os cordeiros. Era essa uma tarefa em que Pedro pouca experiência tinha, requeria grande cuidado e ternura, muita paciência e perseverança. Ela o chamava a servir aos mais novos na fé e ensinar os ignorantes, educá-los para a utilidade do serviço de Cristo. Até então, Pedro não estava apto para fazer isso, nem mesmo para compreender a importância desse trabalho. Mas esta foi a obra a que Cristo então o chamou. Por isso, os preparara a sua própria experiência de sofrimento e arrependimento. Antes de sua queda, Pedro estava sempre falando desavisadamente, levado pelo impulso do momento, sempre pronto a corrigir os outros, exprimir os próprios pensamentos, antes de ter ideia clara a respeito de si mesmo ou do que ia dizer. O Pedro convertido, porém, era bem diverso. Conservava o antigo fervor, mas a graça de Cristo lhe regulava o zelo. Não mais era impetuoso, confiante em si mesmo, presumido, mas calmo, dominado e dócil. Podia então alimentar tanto os cordeiros como as ovelhas do rebanho de Cristo. A maneira de o Salvador proceder para com Pedro encerrava uma lição para ele e para seus irmãos. Ensinava-lhes a tratar o transgressor com paciência, simpatia e amor pleno de perdão. Embora Pedro houvesse negado a seu Senhor, o amor que ele lhe tinha nunca esmoreceu. Amor assim deve o subpastor sentir pelas ovelhas e cordeiros confiados ao seu cuidado. Lembrando sua própria fraqueza e fracasso, Pedro devia tratar com o rebanho tão ternamente como fizera Cristo com ele. A pergunta dirigida a Pedro por Cristo era significativa. Ele mencionou apenas uma condição de discipulado e serviço. Amas-me? Disse ele. É esta a qualificação essencial. Ainda que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo não podia ser um fiel pastor do rebanho do Senhor. Conhecimento, liberalidade, eloquência, gratidão e zelo são todos auxiliares na boa obra. Mas sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Jesus caminhava sozinho com Pedro, pois havia alguma coisa que lhe desejava comunicar a ele só. Antes de sua morte, tinha-lhe dito: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. A isso replicara Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Ao falar assim, mal sabia que alturas e profundidades o havia Cristo de conduzir. Pedro fracassara ao sobrevir à prova, mas outra vez lhe seria dado o ensejo de demonstrar seu amor por Cristo, a fim de que se fortalecesse para a prova suprema de sua fé. O Salvador desvendou-lhe o seu futuro. Disse-lhe que depois de viver vida de utilidade, quando os anos se fizessem sentir em suas forças, haveria então realmente de seguir ao seu Senhor. Jesus disse: quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo,
e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Assim deu Jesus a conhecer a Pedro a própria maneira de sua morte. Predisse mesmo o estender de suas mãos sobre a cruz. Outra vez disse ao discípulo: Segue-me. Pedro não ficou desanimado pela revelação. Estava pronto a sofrer qualquer espécie de morte por seu Salvador. Até então, Pedro conhecera Cristo segundo a carne, como muitos o conhecem hoje, mas não mais deveria estar assim limitado. Não o conhecia como antes, em sua convivência com ele na humanidade. Amara-o como homem, como mestre enviado pelo céu. Amava-o agora como Deus. Estivera a aprender a lição de que para ele Cristo era tudo em todos. Agora estava preparado para partilhar da missão de seu Senhor, missão de sacrifício. Quando, afinal, o levaram à cruz, foi por solicitação sua, crucificado de cabeça para baixo. Julgava demasiada honra sofrer pela mesma maneira que seu mestre. Para Pedro, as palavras segue-me foram cheias de ensino, não somente para sua morte, mas para cada passo de sua vida. Era dada essa lição. Até então, Pedro fora inclinado a agir independentemente. Tinha procurado fazer projetos para a obra de Deus, em lugar de esperar para seguir o plano divino. Nada poderia ele lucrar, no entanto, por antecipar-se ao Senhor. Jesus ordenara-lhe: Segue-me, não corras adiante de mim, então não terás de enfrentar sozinho as hostes de Satanás. Deixa-me ir na tua frente, e não serás vencido pelo inimigo. Enquanto Pedro caminhava ao lado de Jesus, viu que João o seguia. Apoderou-se dele o desejo de conhecer o futuro daquele e disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro devia ter considerado que seu Senhor lhe revelaria tudo quanto lhe fosse melhor conhecer. É dever de cada um seguir a Cristo, sem devida ansiedade quanto ao trabalho, designado a outros. Ao dizer a respeito de João, se eu quero que ele fique até que eu venha, Cristo não afirmou de maneira alguma que esse discípulo havia de viver até a segunda vinda do Senhor. Asseverou-se simplesmente seu supremo poder, e que, mesmo que ele quisesse que tal fosse assim, isso de maneira alguma deveria afetar a obra de Pedro. O futuro tanto de João como de Pedro estava nas mãos do seu Senhor. Obediência em o seguir, eis o dever exigido de cada um. Quantos hoje em dia são como Pedro? Interessam-se nos negócios dos outros, ficam ansiosos por conhecer-lhes o dever, ao passo que estão em perigo de negligenciar o seu próprio. E é nossa obra olhar a Cristo e segui-lo. Veremos erro na vida dos outros e defeitos em seu caráter. A humanidade está circundada de fraquezas. Em Cristo, porém, acharemos perfeição. Olhando para ele, seremos transformados. João viveu até a avançada velhice. Testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo, símbolo da ruína final do mundo. Até seus derradeiros dias, seguiu João bem de perto ao Senhor. A nota predominante de seu testemunho à igreja era: Amados, amemo-nos uns aos outros. Quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Pedro fora restaurado em seu apostolado, mas a honra e a autoridade que recebera de Cristo não lhe outorgaram supremacia sobre seus irmãos. Isso tornara Jesus claro quando, em resposta à pergunta dele, e deste que será? Dissera, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro não foi honrado como cabeça da igreja. O favor que Cristo lhe mostrara em perdoar-lhe a apostasia e confiar-lhe o apacentar do rebanho e a fidelidade do próprio Pedro em seguir a Cristo granjearam-lhe a confiança dos irmãos. Tinha muita influência na igreja, mas a lição que Cristo lhe ensinara ao pé do mar da Galileia, Pedro a manteve consigo no decorrer de toda a vida. Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo às igrejas, disse: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, e sou também presbítero com eles, que testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pode orar para terminar? Oremos. Querido amado Pai, muito obrigado por esse momento de leitura da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, apesar de sermos tão falhos, Senhor. Vem conosco nesse novo dia, na parte escura desse novo dia. Colocamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, porque confiamos em Ti. Abençoe grandemente a todos aqui que estão presentes, todas as famílias representadas. Nos dá a Tua paz, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude para que não pecamos contra Ti. É em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém, Senhor. Amém. Bem, Amém. Amém.